Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Olha, eu aqui dando continuidade à jornada da nossa história aqui da astronomia na Bahia. E hoje, neste momento, estou com o professor Wilton Pinto de Carvalho, ele que é especialista no meteorito de Beddingol. Ele vai falar bem aqui a respeito da história deste meteorito, que tem uma história incrível de sair daqui da Bahia, chegar lá no Rio de Janeiro, onde ele está, a peça está lá no Rio de Janeiro, se bem que no Observatório Antares tem uma réplica do meteorito de Beddingol. Professor Wilton Carvalho, muito bem-vindo ao nosso Sertão Ciência. Fale-nos a respeito do meteorito de Beddingol. Ok, muito obrigado, Manuel. É um prazer sempre falar sobre astronomia, principalmente sobre o meteorito Beddingol. Eu sou o Wilton Carvalho, sou doutor em geologia e fui levado a esse doutorado exatamente pelo estudo dos meteoritos, com ênfase no meteorito Beddingol, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado em 1910. Mas, como o Beddingol é baiano, nós vamos falar também sobre astronomia baiana. Eu, durante muitos anos, fui presidente da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, onde realizamos aqui em Salvador, em 2001, há 20 anos atrás, realizamos o 4º Encontro Nacional de Astronomia, que foi um sucesso muito grande. E agora, na nova gestão da AAB, que por sinal está muito bem entrosada, vai ser realizado aqui 2 anos, o ENAST, o Encontro Nacional de Astronomia aqui na Bahia, já com outra face, com outros objetivos, né? Mas vamos em frente. O que é que você quer saber sobre o Beddingol? Eu quero que o senhor nos conte a história deste meteorito, a sua descoberta, as implicações em torno de levá-lo para o Rio de Janeiro, não é? Como que o imperador Dom Pedro II, que é graças a ele que há essa movimentação de levar este meteorito para o Rio de Janeiro, como é que ele soube deste meteorito e aonde é que ele soube? Pois é, vamos começar do princípio. O princípio é que um vaqueiro, um garoto assim, dos seus 16, 17 anos, adolescente, estava à procura de uma vaca perdida lá no sertão de Monte Santo. Na época era o município de Monte Santo, hoje o local está no município de Uauá. Mas em 1784, 1784, foi quando esse adolescente descobriu aquela massa de ferro estranha na natureza, como eles diziam, totalmente diferente das rochas na vizinhança. E deve ter comunicado a seu pai ou um parente que ele veio a Salvador trazer essa notícia para o governador da Bahia. Aliás, era o governador-geral do Brasil, né? E o Brasil ainda era colônia. Eu falei em 1784. Então, ele trouxe essa notícia dizendo que tinham achado essa massa de ferro e que era muito estranha. Então, o governador fez uma carta para o primeiro-ministro de Portugal, dizendo que tinha encontrado essa massa de ferro e que iria fazer todo o possível para remetê-la para Portugal. E assim começou a saga do meteorito Beddingol. O governador chamou o capitão Mor, na época chamava-se capitão Mor, né, os encarregados das regiões do interior. Esse capitão Mor, chamado Bernardo Carvalho da Cunha, foi encarregado pelo governador de trazer esse meteorito para Salvador, ou então levar para um porto mais próximo, no caso, talvez, em Sergipe. E esse capitão Mor foi, então, ao local onde o meteorito tinha sido achado e pensou em trazer ele em cima de um carro, tipo carro de bois. Ele conta nas cartas que fez para o governador a trabalheira que teve para ele conseguir tirar o meteorito da cama, como ele chamava, do local onde ele caiu, e colocá-lo em cima desse carretão, ou desse carro de bois. Acontece que o meteorito estava num local assim, a 150 metros aproximadamente da margem do riacho Beddingol, daí o nome dele, Beddingol, em função do nome do rio.
que, aliás, é uma prática no nome dos meteoritos da ser do local geográfico onde ele foi achado. Então, ele conta essa trabalheira e ele conseguiu colocar em cima do carro de bois e tocou para frente, mas eram só 150 metros para chegar até o local. E ele fez lá um aterro no rio para tentar nivelar as margens do rio para passar como se fosse uma ponte uma barragem de barro, né? Porque é muito Sim. difícil fazer isso no interior, principalmente naquela época. E ele conseguiu, então, colocar o carro nesse aterro, mas as rodas do carro de boi são relativamente estreitas, né? 30, 20, 25, 30 centímetros no Isso. máximo. Então, o aterro que ele fez não estava muito bem solidificado e esse carro atolou. Ele desceu naquele aterro e ficou dentro do rio. E não houve como ele tirar mais o meteorito dali. E lá ficou de 1784, 1785 até 1887, 104 anos aproximadamente, 103 anos. Esses 103 anos ele passou dentro do leito do rio, tomando chuva, o rio enchia, esvaziava e ele lá dentro do rio. Até que veio a história de Dom Pedro II. Como é que Dom Pedro II soube disso? Já em 1887 estava se começando os estudos mais científicos a respeito dos meteoritos. Até 1881, 82, não se acreditava que meteoritos caíam do céu. E achavam que tudo aquilo era invenção, etc. Mas em 1887 começaram os estudos, e aí Dom Pedro II, uma dessas viagens que ele fez, principalmente a Paris, onde ele era membro de uma daquelas sociedades científicas, foi perguntado por que ele não patrocinava ou levar esse meteorito para a sede do reino, no caso Rio de Janeiro, e para que ficasse à disposição dos cientistas para ser estudado. Foi então que ele resolveu levar esse meteorito daqui da Bahia para o Rio de Janeiro, que era a sede da corte. Para isso, ele chamou duas pessoas. Chamou um barão, chamado Barão de Guaí, que era muito rico, era baiano, banqueiro, para financiar a expedição. E chamou um oficial de marinha aposentado, chamado José Carvalho da Cunha, o segundo Carvalho da história, né? Chamou ele para trazer o meteorito, organizar uma expedição com todo o apoio possível do governo, no caso, o governo, o reino, né? O imperador, e que levasse esse meteorito aqui da Bahia, de Monte Santo, até o Rio de Janeiro. José Carvalho da Cunha achou a tarefa muito difícil, mas o imperador deu-lhe uma ordem. É uma ordem, eu quero que traga. Não se preocupe com o dinheiro, porque finanças o Barão de Guaí vai dar todos os recursos necessários. Então, o José Carvalho da Cunha imediatamente convocou mais dois engenheiros e partiu de navio do Rio de Janeiro para Salvador, de Salvador para Queimadas. No trem já existia a estrada de ferro, Sim. Ligando Salvador a Juazeiro, e de Queimadas até o local onde o meteorito caiu, está cerca de 103 quilômetros, 100 a 120 quilômetros. Ele foi no lombo de cavalo, né, montado, até chegar. Ele foi lá com os dois engenheiros dele, cubaram direitinho, mediram, não pesaram porque não podiam remover, mas fizeram o cálculo do peso dele e chegaram a um cálculo razoável. Pode dizer. Estima-se a massa dessa pedra, desse meteorito, estima-se em quantos quilos? Veja bem, é muito interessante verificar isso, porque em 1811, um cientista inglês esteve no local e calculou o peso em 5.300 quilos. Caramba! Ele calculou, veja bem, em 1811, calculou 5.300 quilos, baseado no volume, na densidade, ele achou esse peso. Quando essa expedição de 1887, 1888 trouxe o meteorito para Salvador, ele foi pesado, de fato, na balança da estrada de ferro, e achou 5.360 quilos. Poxa. Então, é o peso do meteorito, era o peso do meteorito, porque nós vamos chegar lá mais tarde um pouquinho, ele foi cortado em algumas fatias. Sim. Mas eu estava dizendo que o José Carlos de Carvalho foi ao local, tirou todas as medidas possíveis,
fez o cálculo do peso, achou mais ou menos isso, de 5.000 a 5.500 quilos, e voltou para um lugar chamado Aramari, que fica distante de Salvador, uns 200 quilômetros mais ou menos. Lá por que Aramari? Porque tinha uma oficina de conserto de vagões e de locomotivas. Ele, então, fez um desenho de um carretão, não era um carro de boi, era um carretão, uma plataforma com 4 rodas para ser puxado por bois ou por cavalos, uma atração animal, se fosse o caso. Ele, com esse projeto, ele pediu nas oficinas de Aramari que se construísse esse carretão. E foi construído. O detalhe desse carretão é que ele tinha, além das rodas de tipo rodas de carro de boi de madeiras, com 20 centímetros de largura, ele tinha também rodas de aço, tipo rodas flanjadas, que é aquelas rodas de trilhos, né? Porque segura, ela tem uma flange assim que segura a parte da curva. Então, essas rodas, ele pensou nisso porque ele disse: eu vou encontrar terrenos macios, atoleiros, lajedos, que eu preciso atravessar. E, para isso, eu vou construir mini estradas de ferros, trechos de estrada de ferros assim de 10 metros, 20 metros, e transportar o meteorito sobre ela. Então, foi uma invenção muito boa, que evitou, inclusive, o problema do nosso amigo lá em 1784, do carretão ficar preso na areia, né? E assim ele levou o meteorito do local onde ele foi achado até Monte Santo, de Monte Santo para Queimadas, e lá em Queimada não, em Jacurici, é um povoado do município de Itiúba, que está muito ligado a mim, porque eu nasci nessa cidade de Itiúba, e tinha essa lenda de que o meteorito, existia uma pedra encantada que não queria sair do interior, essa coisa toda. E eu fui criado com essa lenda, e lá tem um local onde ele foi embarcado, nesse povoado de Jacurici. Quer dizer, sua ligação com o Bendegó já vem de infância. Vem de infância exatamente por essa lenda que existia para ele ter sido embarcado no meu município. Embora não no município, na sede, mas num povoado a cerca de 30 quilômetros de distância. Mas eu fui lá ver e tem um marco, né, um marco de cimento e pedra, erigido pela expedição do José Carlos de Carvalho para comemorar o feito de que aquele meteorito foi embarcado ali. Ele escreveu um relatório muito bem detalhado, mostrando que ele levou 126 dias para andar 103 quilômetros. Nossa! Você vê que menos de 1 quilômetro por dia. Por quê? Porque não existia estrada, ele teve que construir, tinha que atravessar lamaçais, tinha que atravessar lajedos, e para tudo isso teve o problema do carretão quebrar os eixos. Ele esquentava e partia os eixos, principalmente os eixos de madeira. E com isso ele atrasava um mês, uma semana, e levou 126 dias, 4 meses praticamente, para fazer esse trajeto. Mas chegando na Estação de Ferro, ele foi embarcado, trazido para Salvador. Chegando em Salvador, ele foi pesado, e houve um movimento, aí aparece o terceiro Carvalho na história, José Pires, acho que é José Pires de Carvalho, se não me engano. Esse era um vereador que encabeçou o movimento para que o meteorito não fosse para o Rio de Janeiro, já que ele estava aqui em Salvador, que ele aqui ficasse, que era um puxa-saquismo enorme, está se fazendo as vontades do Império, no caso já era a princesa Isabel que estava na regência. Mas ele foi apoiado por apenas mais um companheiro, e o meteorito foi realmente transportado de navio. Daí esse navio fez uma escala em Recife, embora fosse para o Rio de Janeiro, ele deu uma esticada até Recife, onde o meteorito foi exposto no Recife, e depois ele desceu direto para o Rio de Janeiro, onde foi recebido na estação da Estrada de Ferro pela princesa Isabel e toda a corte. Era uma coisa muito prestigiada, né? Porque pomposa, né? A princesa ir para uma estação esperar um meteorito realmente é um caso típico, né? Mas ela foi, e o meteorito ficou exposto, primeiro não no Museu Nacional, aquela sede lá da Quinta, mas no museu que existia no centro do Rio de Janeiro. Depois, então, foi construído um pedestal lá na entrada do museu, na entrada local de honra, a peça mais importante do museu era o meteorito, e ele foi colocado na sala na porta de entrada do museu, onde está até hoje, embora tenha sofrido remoções para outras partes do museu. Quando eu comecei a estudar o meteorito, por exemplo, ele estava numa salinha de meteorito, tinha
abandonado o pedestal original dele, onde estava inclusive o nome do descobridor, que é um problema saber ao certo quem foi o descobridor do meteorito. Nós temos 3 fontes para citar. Um é o José Carlos de Carvalho, que foi agora em 1887, 88, transportou o meteorito. Outra foram os cientistas chamados Speke e Marcius, que eram austríacos, que vieram com o casamento de Dom Pedro I com a segunda esposa, que era austríaca, né? Eles vieram fazer uma viagem pelo Brasil inteiro. E temos o Morley, que é esse inglês que descobriu o meteorito, que cubou o meteorito em 1811. Todos eles citam pessoas diferentes. Sim. O José Carlos de Carvalho, não sei porquê, botou inclusive no pedestal no Rio de Janeiro o nome de Joaquim da Mota Botelho como descobridor. No Bernardo Carvalho da Cunha, e o governador, citam o descobridor como Bernardino. E o Speke e o Márcio cita como se fosse Domingos. Então, você tem Domingos, Bernardino e Da família Mota Botelho, não é? Mota Botelho, todos Sim, 3 da família Mota sim, Botelho. sim. Eu estou mais para acreditar, inclusive é o que eu defendi na tese, na dissertação, de que o descobridor, de fato, foi o garoto, na época, um adolescente, Domingos Mota Botelho. Por quê? Porque ele, no relato do Speke e Márcio, que eram muito cuidadosos com relação às informações que eles tinham, e eles foram testemunhas oculares, foi acompanhado por essa pessoa que cita que, na época, que é 1819 para 1784, nós temos aí 14 com mais 18, 32 anos depois. Sim. Foi quando ele esteve lá. Mas ele já foi acompanhado por esse Domingos. Ele cita Domingos, que na época era um rapazinho, ele cita isso no texto dele. Eu acredito que, como ele era um rapazinho, uns seus 14, 15 anos, ele não veio a Salvador dar notícia ao governador. Quem deve ter vindo ao tio, o pai, alguém da família, que foi o Bernardino. Agora, o Joaquim da Mota Botelho está totalmente fora da coisa. E é o que está no pedestal do meteorito até hoje. Hoje foi posto pelo Joaquim e pelo José Carlos de Carvalho. Mas lá no Rio de Janeiro ele ficou enfrentando chuvas e trovoadas, e agora o incêndio, né, que ele escapou ileso. Verdade. Verdade. Se não me engano, no dia 8 de outubro de 2018, não foi o grande incêndio do Museu Nacional, algo terrível, mas o Bendegó, como o senhor acabou de falar, escapou ileso. Quais são as características físicas e químicas do meteorito e estima-se qual é a idade dele ou também quando é que ele chega aqui ao nosso planeta? Os meteoritos, de modo geral, são datados em 3 fases. Nós temos a chamada fase de formação, quando aquele corpo se formou por agregação, por um processo químico, um processo físico de agregação de partículas. Então, a gente chama esse momento de formação. No caso dos meteoritos de ferro, como é o meteorito Bendegó, tem uma fase que se chama a fase de diferenciação, ou seja, de fusão daquele corpo celeste. Porque os meteoritos chamados condritos, são a rocha, é o primordial dos corpos celestes. Eles têm ferro, têm níquel, têm cobalto, têm todos os elementos. E formavam aquele corpo, e depois ele se fundiu pelo calor, provavelmente de radioatividade, ele se fundiu e a parte pesada foi para o centro. Então é aí que a gente chama formação. A parte pesada é ferro e níquel, no caso do meteorito de ferro. Então a idade de formação do meteorito Bendegó é de 4,5 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade da Terra. A formação do sistema solar. Isso, 4,5, 4,6 bilhões. A dele, se não me engano, deu 4,54. Lá na dissertação tem o exato. Depois nós temos uma idade que se chama idade de exposição, né? Quando aquele corpo celeste está com aquele núcleo de ferro lá dentro dele, alguns quilômetros, 1.000, 2.000 quilômetros, cercado de rocha, mas tem aquele núcleo de ferro. Mas acontece que na época do início do sistema solar havia muitas colisões que quebravam, por assim dizer, aquele corpo celeste em partes, e expunha, botava o núcleo que era de ferro, ficava exposto.
Então, a partir daquele momento que ele é exposto aos raios cósmicos, aos raios solares, ele passa a produzir o que a gente chama de elementos radioativos, isótopos de elementos que dá para você fazer a datação geoquimicamente. Então, foi feita a datação desse período. Estima-se que ele passou cerca de 1 bilhão de anos entre a formação, entre o rompimento do planeta que ele estava, a ruptura do planeta, e até a hora que ele caiu na Terra. Porque quando ele entra num planeta que tem uma atmosfera como a Terra, espessa, ele é protegido desse bombardeamento de raios solares e raios cósmicos. Então, aquele cessa para aquela produção dos elementos radioativos que dá origem a essa datação. E, por último, nós temos ainda controvérsia, porque só tem um estudo sobre isso, a idade que ele caiu na Terra. Também é utilizada através de radioativos, porque são feitos por elementos que variam conforme a intensidade da radiação. Então, nesse caso, o meteorito de negócio está estimado em 120 mil anos, que foi a data que ele provavelmente entrou na Terra. Não temos outro estudo comparativo, embora eu já tenha oferecido essa ideia para algumas pessoas, que ainda no Brasil é muito difícil trabalhar com datação, porque tem aquele óxido do meteorito de ferro que foi achado no local, relatado pelas primeiras pessoas que estiveram lá, uma camada de óxido de ferro de mais de 30 centímetros estava sobre o meteorito. Está até hoje lá, quem vai no local coleta muito desse óxido, mas só para você ter uma ideia, o óxido só tem 3% de níquel, quando o original dele chega a quase 6,5% de níquel. Mas pegando a sua pergunta também anterior, de que é que o meteorito Benegó é feito? Ele é feito basicamente de ferro e níquel. Ferro é um material comum na natureza, mas não como ferro metálico, sim como ferro em minério, o óxido de ferro, a hematita, coisas desse tipo. Mas o meteorito ele é ferro metálico, é o elemento ferro que está ali, combinado com o elemento níquel que está ali também, formando uma liga metálica de ferro e níquel. Isso, de modo geral, todos os meteoritos de ferro e o Benegó não fogem à exceção. Só que essa quantidade de níquel varia de 30% a 4%, 3,5% nos meteoritos. O Benegó está numa faixa de 6,6%, 6,7% de níquel. Isso serve para classificar o meteorito. Os meteoritos de ferro estão classificados em 14 grupos, conforme esse teor de níquel, e o Benegó faz parte de um grupo restrito que só tem 14 exemplares desse tipo de meteorito. Embora é um tipo que a distinção é feita basicamente em termos químicos, né, em termos de análise, porque é para você determinar a concentração do níquel e do ferro. Então, esse é assim, um panorama geral do que é o meteorito. Ele tem enxofre, ele tem cobalto, ele tem fósforo, tem todos os elementos, sendo que os maiores são exatamente o ferro, o níquel, o enxofre, o cobalto e o fósforo. São os maiores quantidades. Chegando no Rio de Janeiro, ele foi intensamente estudado. Para a época, o que é que ele revelou para os cientistas da época, ou chegou a confirmar algo de que de alguma relação com o espaço? Ele ajudou a estabelecer a composição dos meteoritos de ferro. Né? Foi tirada amostras dele, levada para Munique, levada para a Inglaterra, aquele cara que teve lá em 1811 tirou amostras e mandou para a Inglaterra, onde foi feita a primeira análise química dele, né? E está, inclusive, escrita no pedestal, está muito parecida com a de hoje, não houve muita mudança nessa determinação do níquel e do ferro. E ele foi relatado como o primeiro meteorito, o maior meteorito de ferro, o maior meteorito da Terra, exposto no museu naquela época. Os outros ainda estavam nos locais de origem, como tem meteorito de 60 toneladas, de 30 toneladas. Ele ocupa o 16º lugar em termos de massa, em termos de peso, né, de tamanho. Né? Então, o meteorito Benegó ajudou a ciência nessa coisa. Quando eu falei que ele chegou ao Rio de Janeiro, ele, antes de ir para o museu, ele deu uma parada no Arsenal de Marinha. Para quê? Para cortarem uma fatia dele. Sim. Mas não foi uma fatiazinha de grama, não, foi uma fatia de 60 quilos. Caramba! Tiraram uma fatia dele com uma serra, aquelas serras de estaleiro, né, de navais, de consertar navio,
para poder fazer os estudos e mandar amostras para muitos museus. Então, mais de 20 instituições na época receberam amostras de algumas gramas, 300 gramas, 400 gramas, e todas têm esse material lá guardado com o meteorito Bendegó. Um fato curioso, interessante também é o fato de que, em 1889, que é 2 anos depois, um ano depois que ele chegou ao Rio de Janeiro, ele chegou em 1888, maio de 1888, se não me engano, ele chegou, houve a Exposição Internacional de Ciências em Paris, e o Brasil participou dela com stand, e na época o meteorito era famoso, ao ponto de se fazer uma réplica desse meteorito em rocha, em madeira, foi feita uma réplica em madeira e enviada para o stand do Brasil na exposição. Depois da exposição, essa réplica foi doada ao museu francês chamado Palácio da Descoberta, e lá ele ficou até o ano passado, quando eu soube, para minha surpresa, que o museu tinha feito um leilão de peças e o Bendegó, a réplica do Bendegó tinha sido leiloada. E um colecionador francês de meteorito havia comprado. Eu vou até entrar em contato com ele para saber se ele não quer repassar essa réplica e comprar para trazer para o Brasil. Seria interessante, com certeza. E que viesse aqui para a Bahia, né? Porque há uma réplica no Museu Antares, ou no Observatório Astronômico Antares, mas se tivéssemos uma réplica que é da época aqui na Bahia, seria muito bem-vindo e, de certa forma, coroando a história belíssima que nós temos aqui da astronomia em nosso estado. Eu vou me candidatar a comprar essa réplica para ver se ele quer vender, mas ele vai querer muito dinheiro, sem dúvida. Vamos fazer um crowdfunding, uma vaquinha aí para trazer para cá. Vamos ver se ele compra. Mas, além dessa época de madeira, feita em 1888, foram feitas mais 4 réplicas. Eu, inclusive, fui quem cabecei esse movimento para fazer uma para o Museu Geológico, foi feita de papel machê, e que papel machê, sabe, que é revistas, jornais, bebidas em cola, né? E revestido de resina. Então, foi feita uma para o Museu Geológico, depois foi feita outra para o Observatório Antares, são 2, 3, né? E foi feita uma para mim mesmo, eu tenho uma réplica dessa meteorito que provavelmente vai para um planetário que vai ser construído em Salvador. Né? Certo. E aí nós temos já essas 4 réplicas funcionando aí direitinho. Né? Mas não é uma coisa muito bem feita, é uma coisa que eu sempre classifico, para quem conhece o meteorito de perto, as réplicas estão assim, 70%, 80% de precisão em relação ao original. É muito difícil fabricar uma réplica dela. Essa réplica que foi para Paris, lá no século XIX, ela foi uma réplica também já cortada não, do que foi chegado? Eles não deram com corte, eles fizeram a réplica sem o corte. Sim. Agora, eu acho que ela já tivesse cortada, mas eles tiveram cuidado de, quando tirar esse corte, fazer um molde, porque vai serrando, né? Certo. Depois pegou aquela parte. Então, se você olhar a foto inicial do negócio, você vê uma parte clara, que é a parte interna dele. É uma parte enorme, mais ou menos isso aqui, de 1,10 m, 1,20 m. Então, aquela parte ali foi serrada também em amostra de 500 gramas, 300 gramas. Mas, antes disso, eles aproveitaram o pó da serra que foi tirado, misturaram com outro material de ferro e fizeram um molde. E nesse molde de gesso, eles fizeram, antes do corte, fizeram o molde de gesso, eles fizeram a coisa. Então, existe esse molde de meteorito de ferro, que se você colocar no local, ele fica como se fosse original. Então, essa réplica, eu tive lá no Museu de Paris e não notei que ela tivesse cortada, não. Ela estava como se fosse o original. Embora, quando ela foi feita, eu acredito que ela tivesse cortado. Mas pode ter sido feita enquanto estava lá no museu, no Arsenal de Marinha, aguardando o corte. Professor Wilton de Carvalho, as pessoas que tiverem curiosidade para conhecer mais sobre o Bendegó não podem ir no Rio de Janeiro, não pode ir lá no Observatório Antares. Como é que faz para saber da história, ver imagens, ter acesso ao meteorito de Bendegó? Nós construímos um site chamado www.bendegó, sem um acento naturalmente, .com.br. Esse site está ativo e está funcionando com toda a minha dissertação na íntegra sobre o meteorito de Bendegó. Naturalmente, ela é muito técnica, mas tem a parte da história que está contada mais ou menos com as palavras que eu dei nessa entrevista.
Está muito bem feita. É só a pessoa acessar, copiar, se quiser, tem a parte histórica toda desse meteorito, inclusive os documentos originais, as cartas de 1785. Caramba! Lá, né? As fotos originais do meteorito, quando 1887, 88, estão todas lá, tudo para ser baixado, para ser guardado no seu computador, se você quiser ter todo o material. E tem a minha história também, que foi porque eu me interessei por meteoritos. Né? Eu me interessei por meteoritos porque foi eu disse, a minha infância desenvolvida no município de Itiúba, onde o meteorito foi embarcado, e depois eu tentei desmistificar essa história da Pedra Encantada. Fazendo viagens para o Rio, eu fui visitar o meteorito e comecei a escrever. Em 1994, eu escrevi um artigo para o Jornal à Tarde, mostrando a história verdadeira do Bendegó, tirando essa parte de lenda, de mitos, mostrando que ele realmente era uma peça científica que foi estudada na época e que poderia ser estudado no futuro. Na época, eu nem pensava em estudar geologia com esse foco em meteoritos, mas serviu de alavanca e eu realmente daí parti para estudar geologia e escrever essa dissertação. Depois também fiz uma tese de doutorado com 2 meteoritos baianos, um de pedra, um de rocha e um de ferro, embora bem menor do que o Bendegó, que só pesa 120 quilos. Mas é o meteorito Palmas de Monte Alto, que está nessa mesma cidade chamada Palmas de Monte Alto. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Vocês aqui, espero que tenham gostado desse episódio a respeito desse marco histórico, não só no estado da Bahia, como para o Brasil e também para o mundo, que é o meteorito de Pedra Engol. Então, um abraço, boa noite e até qualquer momento. Tchau, tchau.